Gente, meus amigos, ufa, ufa, né? Vencemos o jogo da Copa do Brasil da volta por 1-0. Gol do Piton no primeiro tempo, ainda no finalzinho, vou chorado, né? E sofremos até os 58 minutos do segundo tempo. Tá, importante que a gente classificou, mas algumas coisas têm que ser ditas, né? Eu acho que foi um sofrimento desnecessário. Eu acho que o Vasco poderia jogar para dentro mesmo. É fácil a gente falar amassar, mas acho que a gente podia jogar para fazer um segundo gol, pelo menos, em vez de ficar botando a bunda lá atrás. Porra, sinceramente é foda. Você não pode, em casa, precisando da vitória, fazer 1-0 ficar atrás contra um time que é pior do que o seu. O Vasco, tudo bem, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Tá ali no meio, médio. Mas não é possível que o time recue dentro de casa contra o último colocado do campeonato, que é o Atlético Goianiense. O último campeonato brasileiro. Aí vocês vão dizer, mas hoje foi um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. É um campeonato diferente. Legal, concordo. Aí vocês vão lembrar, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, acho que em 2016, e caiu. Gente, com todo respeito ao Atlético Goianiense, a gente está falando do Palmeiras. Então, eu acho que faltou mais vontade, não dos jogadores, mas aquela vontade de atacar, aquela vontade de incomodar. E nisso a gente ficou sofrendo desnecessariamente. 2 bolas na corrida que o Verratti pegou. O Cino existe, mas deveria ter um jogador de velocidade com ele. Mas porque ele não é de velocidade, essa não é a função dele. Mas esse jogador é o Adson. Mas o Adson estava mal posicionado, mal colocado. Ele fez escolhas erradas. Eu acho que poderia ter invertido ele de posição, ou colocava mais à frente. Aí vocês veem, hoje, o JP e o GB quase nos fuderam. O JP numa bola na lateral do meio campo, dá-lhe um porradão para trás, causa o contra-ataque. Quem salvou foi o Vitor Luiz, e eu dou 10, eu dou nota 10, porque ele é que garantiu a classificação. Tudo bem, o Léo Jardim também garantiu com uma defesa que ele fez, a queima-roupa no joelho. Eu não tenho, gente, sinceramente, de reclamar assim individualmente. O time todo se comportou com muita vontade, mas é aquele ditado batido, né? Sobrou transpiração, faltou inspiração. Ainda mais quando o Payet saiu. Precisava realmente ele ter saído? Porque o Payet parado, sem marcar ninguém, ele já é grande coisa, porque ele é diferente, é ele que dá o toque, é ele que dá o refino na bola, não é refino para aparecer para a televisão, mas é ele que tem as melhores e as maiores qualidades e as melhores referências para que deixe o centroavante, no caso Verratti, ou qualquer outro jogador, na cara, na porta do gol. No primeiro tempo, o Payet ainda deu 2 chutes a gol. Aí, por exemplo, escutei aí de gente dizer que o primeiro tempo do Vasco foi horroroso. Não achei horroroso. E estava enaltecendo o Atlético Goianiense. Tudo bem, o Atlético Goianiense está no último colocado. O Vasco fez 1-0. Nós saímos na frente e eles jogaram melhor. Pelo amor de Deus. Então, no segundo tempo, é melhor vocês nem escutarem comentário aí de outros canais. Porque, os caras acharam o primeiro tempo ruim. O segundo, então, foi horroroso. Que a gente se preocupou em defender e jogar no contra-ataque. Gente, repito, a gente está jogando com todo respeito contra o Atlético Goianiense em casa, que é o último campeonato do Campeonato Brasileiro, é o último colocado. A gente não pode ficar se defendendo, não pode. O time, às vezes, fica desarrumado. Todo time que joga contra o Vasco, inclusive o Atlético Goianiense, repito, último colocado do Campeonato Brasileiro, ele chega com uma facilidade na nossa intermediária, e aí, tudo bem que a defesa se fecha, mas uma hora, bicho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, numa bola desgarrada como aconteceu, quando o cara pulou, acho que o Luiz Fernando pulou para cabecear com a zaga do Vasco, todo mundo pulando junto, a bola sobrou para ele e chutou. O Léo Jardim, graças a Deus, nos salvou.
Então, assim, a gente não pode ficar só se defendendo. E, mais uma vez, parece que aquele latifúndio do meio campo, ele de repente aparece no jogo, parece que faz um desmatamento durante o jogo, e não pode. Se o time joga com 3 cabeças de área, 3 volantão, basicamente de marcação, Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, não pode ter aquele buraco. O time adversário não pode ter tanta facilidade de entrar na nossa defesa. Já que se abriu-se mão de atacante de velocidade, gente, no time que começou hoje, de velocidade só tem 2 jogadores, o Adson e o PH. Só tem eles 2. É muito pouco. Repito, o Verratti podia ter definido o jogo? Gente, ele podia, mas não é característica dele. Não é característica dele pegar uma bola quase no meio campo da arrancada. Ele é finalizador. Ele faz aquele pivôzão do futebol de salão. Estou levantando as coisas aqui que podem ser vistas e consertadas. A gente tem um jogo dificílimo no Engenhão, do Newton Santos, que eu gosto de falar o nome do grande jogador que foi, contra o Fluminense no sábado à noite. Gente, antes que eu esqueça, eu queria dar parabéns às meninas do futebol, né? Contra todas as opiniões, mesmo com a Marta suspensa, elas venceram as espanholas, que se achavam as melhores do mundo, e vamos fazer a final sábado contra os americanos. Parabéns às meninas. E eu queria deixar as condolências aí aos amigos e familiares do ex-jogador Adílio do Flamengo, que formou um grande time do Flamengo. Só que o que menos importa é o que ele foi dentro de campo, porque todos dizem que ele foi uma grande pessoa, foi um grande ser humano fora de campo. Então que Deus o receba em seu paraíso. Eu ia falar da seleção, eu falei, aliás, da seleção feminina dando os parabéns, mas vocês veem, agora que o Felipe Coutinho saiu, não é nada grave, mas vai ficar umas semanas se recuperando, é até bom, porque ele estava de férias, gente. Ele estava de férias, então ele estava em outro ritmo. Não era nem para ter jogado aquele charco lá contra o Grêmio, em Chapecó. Mas já tem gente dizendo, quer dizer, eu acho, né? Vai ter gente dizendo que o Vasco ganhou depois que o Felipe Coutinho saiu. É uma coisa a Marta. A Marta ficou fora das quartas e da semi, pela expulsão que ela teve, e agora vão dizer que ela sai, o time melhora. Essas idiotices, né? Esses engenheiros de obra pronta que existem, né? Se o Brasil, fazendo a final com os Estados Unidos, se não obtiver o ouro, e a Marta obviamente vai jogar, vamos falar um monte de bobagem. Aí o Felipe Coutinho volta num jogo dificílimo, mesmo ele jogando bem, vão dizer que o time não ganha com ele, o time não pode jogar com ele, com o Payet. Repito o que eu falei, se eu não falei, eu digo aqui agora. Para mim, não era para o Payet ter saído. O Payet saiu, piorou vertiginosamente. A gente perdeu o homem responsável por iniciar o ataque. E eu falo, ele também defende, ele também rouba a bola. Procura ver a movimentação dele durante o jogo. Ele aparece, ele não ficou, como alguns pensavam, como ele foi escalado mais à frente no ataque, né? Como se fosse um 4-3-3, ele não ficou lá na ponta esquerda isolado, não. Ele vinha, às vezes, buscar o jogo, vinha até no meio campo. Agora, não pode a gente, com 3 cabeças de área, um meio campo de 3 jogadores e os 3 cabeças de área, ser o mínimo de criação e tomar o sufoco que a gente tomou. É culpa dos 3? Não. Para mim, nenhum dos 3 esteve mal. É questão de posicionamento. E assim, com todo respeito a Rafael Paiva, eu não gostei dele. Tudo bem, ele não tem culpa que quando ele colocou o JP e o GB para dar velocidade ao time, né, dar mais saúde, né, como gostam de dizer, os garotos erraram. Não estou falando disso. Mas ele já deveria ter acertado antes o posicionamento do time. Vocês veem, eu não gosto de falar de time adversário, que eu não reparo nessas coisas também do quanto o time está jogando, nem quando era treinador. Mas esse treinador que assumiu agora, o Atlético Goianiense, que ele veio do time que está se rebaixando para a televisão, o Chapecoense, Humberto Luz, o que ele fez? O time não está dando certo, ele botou o time compactado, botando jogadores próximos. E o nosso time não. O nosso time joga muito espaçado. Mais uma vez, vide o buraco de latifúndio que tem no nosso meio campo, entre meio campo e nossa
intermediária. Quer dizer, da defesa do Vasco até o meio-campo tem um latifúndio. Ele não, ele procurou agrupar os jogadores. Agrupou os jogadores, adiantou a marcação, deu um sufoquinho na gente. Beleza, ganhamos, estou feliz. Mas, pô, será que o Rafael Paiva não vê isso? Por que a gente não joga com um time avançado? Tava com medo porque era jogo de mata-mata, mas, gente, o time era mais fraco que o nosso. Bota jogador por jogador. Talvez o único jogador deles que joga no nosso time é o Luiz Fernando. Talvez não, é o único que joga. Então são coisas que podem ser acertadas. Ai, tomei um susto. De madrugada, escutei passos. É minha filhotinha, que não dorme. É minha corujinha. Dá um beijinho, filha. Dá um beijinho, papai. Ai, desculpa. Ai, meu Deus, derrubou tudo. Ó, eu botei o dedo. Gente, era isso. Vou terminar com chave de ouro, com a minha princesinha. O importante, gente, a gente classificou depois de muitos anos, 9 anos, entre os 8 da Copa do Brasil. Amanhã os outros jogos se definem. Depois haverá o sorteio, provavelmente deve ser semana que vem. E agora é acertar para o jogo de sábado contra o Fluminense, que é um time muito mais qualificado e que vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e por 1-0. É o que eu tinha para dizer, gente. Boa noite, saudações vascaínas. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos e anjos abençoem a todos vocês e vossas famílias.